Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Desvendando Original e eu quero dar uma dica espiritual para vocês hoje, muito importante, completamente calcada na palavra, mostrando como funciona na palavra essa dinâmica espiritual. Dinâmica essa que é fundamental para você conduzir a sua vida, conduzir o seu dia a dia, conduzir a sua caminhada cristã, se portar durante o dia, se portar no trabalho, com a família, se portar diante dos obstáculos e das situações. Uma dica que eu creio que é uma dica de sobrevivência para você, não é uma questão de opção, é uma questão de sobrevivência, ok? E para isso eu quero convidá-los para a gente refletir um pouquinho sobre a história de Balaão. E é claro que essa dica significa o quê? Qual é a única maneira do inimigo conseguir tocar numa pessoa que é cristã, numa pessoa de Deus? Qual é a única maneira? Eu vou mostrar para vocês através de uma reflexão sobre aquela curiosa história de Balaão. Como é que era aquela história? O povo de Deus estava vindo e aí de repente um dos reis daquela época, chamado Balaque, ele fica com muito receio daquele povo que está chegando, um povo muito bem organizado, muito bem estruturado, um povo que venceu grandes batalhas, venceu a oposição dos egípcios, venceu ali vários outros oponentes, que está tendo conquistas atrás de conquistas e vitórias atrás de vitórias. Então, muito preocupado com aquela situação e percebendo que eles têm um favorecimento espiritual, que eles têm uma forte proteção espiritual, o que ele faz? Já que a gente não consegue vencer contra eles a batalha no braço, uma batalha física, eu vou precisar vencer essa batalha espiritual. E aí, para isso, ele contrata uma espécie de feiticeiro para poder lançar uma maldição sobre o povo de Deus. Ele contrata Balaão. Balaque contrata Balaão e fala: eu preciso que você lance uma maldição sobre esse povo. E na hora, a gente sabe que tem toda aquela oposição, né? O jumento de Balaão não quer ir, né? Acaba falando, né? Aquela situação espiritual, que tem um anjo ali na frente, tenta impedir que ele vá e tal. E aí ele chega lá, e chegando lá, na hora de amaldiçoar, ele só fala bênçãos, né? Esse povo é bendito e tal. Aí o Balaque fala: peraí, cara, poxa, eu te contratei para você amaldiçoar esse povo, você está abençoando. Ele falou: não posso amaldiçoar uma coisa que Deus abençoou. Aí tem aquela história toda que você conhece. Ou seja, Balaque não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus porque o povo de Deus estava em retidão. O povo de Deus estava andando nos caminhos. E a Bíblia diz em Deuteronômio 28 que se o povo tivesse nos caminhos de Deus, estaria completamente coberto, estaria completamente protegido. Lembrando que a palavra cobrir e perdoar no texto hebraico é a mesma palavra, né? A palavra kafar, da origem a Kippur, né? Ou Yom Kippur, o dia do perdão. Ou seja, quem está perdoado está coberto e quem está coberto está protegido. Como é que vem o perdão? O perdão vem através do arrependimento. A Bíblia diz: o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ou seja, o Espírito Santo nos convence do nosso erro. Opera-se o arrependimento. Com o arrependimento vem o perdão. Com o perdão vem a cobertura do pecado e também vem uma cobertura de proteção. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. É assim que funciona a dinâmica espiritual. O povo de Deus estava nessa posição naquele momento, fazendo tudo corretamente, andando em santidade, completamente perdoados pelo sangue do Cordeiro que era derramado e também perdoados, cobertos espiritualmente e cobertos pela proteção da nuvem de Deus e da coluna de fogo. Estavam protegidos. Então, o que aconteceu? Eles perceberam que se o povo estivesse andando nos caminhos da santidade, andando nos caminhos corretos, eles nunca poderiam ser atacados ou tocados por uma maldição espiritual. O que o inimigo percebe então que ele precisa fazer? Ele precisa tirar o povo dessa posição de santidade, fazer com que o povo cometa algum tipo de erro e, cometendo algum tipo de erro, eles estariam abertos a serem tocados por uma eventual maldição espiritual. É mais ou menos aquilo que a Bíblia fala, né? A Bíblia diz assim, no livro de Isaías, o Deus falando: os meus ouvidos não estão tampados para não ouvir a sua oração, nem as minhas mãos encolhidas para não vos abençoar, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e mim.
Então essa que é a grande questão. Os pecados fazem separação entre o homem e Deus. Se não tem pecado, não tem separação. Eles estão unidos, né? E quando está unido, está protegido. Quando está protegido, está coberto. Quando está coberto, aplica-se aquela passagem que diz: maldição sem causa não prospera, não encontra pouso, não encontra fruto, não vai para frente. A Bíblia diz: quem é do Senhor, o maligno não lhe pode tocar, tá certo? Porque quem é do Senhor está escondido no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, de forma que nenhuma arma forjada contra ele possa prevalecer. Essa é a situação da pessoa que está ali firme com Deus. E se a gente se mantiver firme assim, nós vamos passar a vida inteira sem que nenhum tipo de problema desse consiga chegar à nossa casa. Porém, o que acontece logo na sequência dessa história lá de Balaão e Balaque? Acontece que o povo estava em total santidade e assim, completamente perdoados, cobertos e protegidos. Mas aí, mulheres estrangeiras, aí vem a estratégia. Eles tentaram jogar a seta e a seta não pegou porque eles estavam protegidos. Então precisava tirar o povo da posição debaixo da nuvem de cobertura, fazer com que eles errassem, fazer com que eles pecassem. Então o que eles fazem? Eles mandam mulheres sensuais ali para tentar seduzir os homens do povo de Deus. E infelizmente a estratégia deu certo. Essas mulheres conseguem seduzir o povo de Deus, e a Bíblia falava naquela época para o povo não se envolver com mulheres estranhas, porque as mulheres estranhas os fariam adorar deuses estranhos, né? Existia todo um trâmite para você se relacionar com as mulheres, e a orientação era que fosse relacionado com as mulheres do próprio povo. Mas essas mulheres estranhas, talvez ali turbinadas com um apoio sobrenatural de sensualidade, que você imagina qual que era, conseguiram tirar uma parte do povo debaixo dessa rota da santidade. Isso abriu o caminho para que a palavra maldizente, para que a seta entrasse. Ou seja, a única maneira do inimigo conseguir tocar um cristão é fazer o cristão sair da sua posição. Às vezes, nós não saímos dessa posição apenas sendo seduzidos por mulheres né, sedutoras. Mas quando você vê uma situação, fica com raiva, você já sai dessa posição. Porque o seu coração começa a funcionar de forma contrária à palavra de Deus. A palavra de Deus é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o quê? O amor, a paz, a alegria, a mansidão, o domínio próprio, a longanimidade e a benignidade. Quando você está operando dentro desse sistema aqui do fruto do Espírito, você está completamente protegido. Amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade e bondade. Qual é o contrário disso, em vez de amor? Você sabe qual que é, né? O amor tem o seu oposto. A paz é a falta de paz. A alegria, o contrário, é a tristeza, né? A mansidão é a pessoa nervosa. Domínio próprio é a pessoa descontrolada. Longanimidade é a pessoa que se irrita facilmente, o contrário. E a bondade é a maldade, e por aí vai. Quando você opera nesse outro espectro do fruto da carne, você já sai debaixo dessa proteção. E é isso que o inimigo precisa fazer para conseguir chegar a tocar algum cristão. Então, às vezes, o que acontece? Você está completamente na posição. Aí ele faz você ter algum tipo de prejuízo. Alguém bate no seu carro, ou aparece algum problema em algum familiar, aparece algum problema externo em alguém que não está debaixo dessa proteção. Isso tira a sua mente do foco de Deus. Isso tira a sua mente daquele foco do amor, paz, alegria, mansidão, domínio próprio, longanimidade, benignidade e bondade. Você começa a ficar preocupado, você começa a ficar angustiado, você começa a ficar nervoso, você começa a ficar, às vezes, irritado, você começa a ficar, às vezes, com raiva. E aí, essa dinâmica espiritual que você começa a operar, retira parte dessa cobertura, faz com que sujeira entre na sua mente e no seu coração e permite que aquele dardo chegue. Por isso, nós como cristãos precisamos ficar muito atentos a esses contratempos que acontecem no dia a dia, porque geralmente esse contratempo é uma maneira de te tirar do foco, te tirar debaixo da cobertura da nuvem de proteção de Deus, trazendo irritação, trazendo raiva, trazendo ali amargura, trazendo tristeza, trazendo angústia, trazendo medo, trazendo falta de fé, pessimismo. Esse universo de sentimentos retira o homem debaixo dessa proteção. Então,
A gente tem que ficar muito atento, porque às vezes a gente imagina que o inimigo vem atacar assim de forma muito clara, né? Ah, isso aqui é uma oposição espiritual. Mas ele não pode atacar diretamente. Geralmente ele vai com sutilezas tentando te tirar dessa posição. Por isso, querido e querida, né? Queridos e queridas, amigos e amigas, irmãos e irmãs espirituais, tomem muito cuidado com essas pequenas coisas que tiram a nossa paz, que tiram a nossa alegria, que tiram o nosso foco, que nos irritam, que nos traz irritação, mau humor, pessimismo. Tem que tomar muito cuidado com isso, que pode ser o primeiro passo para nos tirar dessa posição. Foi isso que aconteceu na época de Balaão. Balaão não conseguiu jogar aquela seta no povo de Deus porque ele estava na posição, mas logo depois, sendo seduzidos pelas mulheres estranhas, eles ficaram ali abertos para que os dardos tocassem neles e uma grande enfermidade atingiu o povo logo em seguida. E só foi estancada a enfermidade quando o povo voltou aos caminhos e pediu perdão a Deus. Então, pega essa dica para você aí. Muito cuidado com essas pequenas coisas do dia a dia, porque são estratégiazinhas para te tirar desse centro da vontade, ok? Forte abraço, fique com Deus, examine suas coisas, retém o que é bom. A gente se vê em breve aqui com mais um vídeo no canal Desvendando o Original. Compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que há uma grande e enorme utilidade prática para quem colocar esse conhecimento ali no dia a dia da sua vida, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, valeu!